Fala aí, rapaziada do Facebook. Vou dar uma aula hoje sobre pronome relativo que. Quem puder dar uma olhada no canal, dá uma curtida, compartilha, dá um like. Então, vamos lá. Fala do pronome relativo que. O nome já é bem objetivo. É um pronome e ele é um pronome relativo. Vou começar aqui com dois exemplos. Pra gente saber como que ele funciona dentro da língua portuguesa. Ó, Nonô é professor. Exemplo 2. Nonô deu uma excelente aula de português. Show! Então vamos lá. Quando eu vou utilizar o pronome relativo que? Tem duas orações, se você perceber aqui no exemplo 1 e no exemplo 2. Duas orações o que? Onde só tem um verbo. É e deu. Eu quero unir essas duas orações, essas duas ideias, essas duas premissas. Mas, ao mesmo tempo que eu quero unir, eu não quero fazer uma repetição de palavras, tipo o exemplo 3 aqui. Ó. Porque vai ficar um texto repetitivo. E logo que é um texto repetitivo, você vai perder nota na sua redação, na sua prova, o que você for fazer de produção textual. E através dessa explicação na produção textual, você vai conseguir analisar esse pronome dentro de uma frase, numa questão de múltipla escolha. Olha só, poderia juntar essas duas frases assim, ó. Nonô é professor. Nonô deu uma excelente aula de português. E aí? Você pode fazer assim, não pode? Nonô é professor, Nonô deu uma excelente aula de português. Dois períodos independentes. Cada ponto final aqui, ó. A oração 1 e a oração 2. Elas são independentes, são dois períodos simples. Não há coordenação e não há subordinação. Agora, se eu tirar essa vírgula e colocar essa conjunção E, tornou-se um período composto por coordenação. E esse I aqui é uma conjunção aditiva. Mas o foco da aula não é trabalhar período simples e período composto. Só estou falando desse assunto para ficar mais fácil o entendimento como usar o pronome relativo. Então, ó, Nonô é professor, Nonô deu uma excelente aula de português. Duas vezes a palavra Nonô se repetiu. Não ficou legal, né? Mas eu quero colocar essas duas informações juntas, sem repetir a palavra Nonô. Como outro mecanismo que eu posso fazer isso? Aqui eu coloquei numa coordenação, mas eu também posso colocar numa subordinação. E quando eu penso em colocar essas duas informações juntas através da subordinação, aparece o pronome relativo aí para me dar essa moral. Vou colocar aqui o exemplo 4. Se liga na ideia. Ó. Exemplo 4. Nonô, que é professor. Vou colocar duas vírgulas aqui que eu quero fazer como uma explicação. Nonô, que é professor, deu uma excelente aula de português. Aí, consegui unir as duas ideias, as duas orações que antes eram simples, períodos simples independentes, agora eu coloquei num período composto com uma ideia de subordinação, onde que a primeira oração, Nonô é professor, se subordinou à segunda. Através de que processo? Através do processo de uma subordinação, através de uma oração subordinada, adjetiva e explicativa. E qual foi o cara que me facilitou essa ideia? O pronome relativo, filho. O que? Então, o que? Ele já começa a ter essa iluminação na nossa cabeça agora. Como que eu vou ter que definir esse cara na minha cabeça? Definição. É uma palavra que retoma outra palavra que está à sua frente, fazendo uma referência
referência a ela, sem repetir lá, sem repeti-la. Sem repeti-la. Então, olha só, ele já retomou a palavra que está na frente dele, não está repetindo ela, e automaticamente está fazendo o quê? Ele, o pronome relativo, vai ligar duas orações através da subordinação. Fechou então? Então olha só, já percebi que o pronome relativo é uma palavra que retoma a sua palavra que está à frente dele e ao mesmo tempo ele faz o quê? Ele liga duas orações. Então esse cara tem duas funções dentro da língua portuguesa. Iniciando, retomar uma palavra que está à sua frente e ao mesmo tempo ligar duas orações no processo de subordinação, que será chamado de oração, será um processo chamado de oração subordinada aditiva, pode ser explicativo ou restritivo. Essa é a definição do cara. Função. Quando eu falo de função, estou falando da análise sintática. Ele vai desempenhar a mesma função da palavra que ele substituiu dentro da oração. Se você perceber aqui, vamos voltar aqui, por exemplo, nono é o que é? Sujeito. Nono é sujeito aqui. E o pronome relativo que entrou no lugar dele aqui. Aqui ele era sujeito. Então, se o pronome relativo entrou no lugar dele, o pronome relativo vai desempenhar a mesma função, que é a função de sujeito. Então, o pronome já entrou outra característica do pronome relativo. Ele retoma a palavra que está na sua frente com um processo chamado anáfora, ele liga duas orações e ele tem função sintática dentro da oração que ele introduziu. Foi. Relação. Qual é essa relação? Que palavras que ele vai ter relação de retomar? A primeira delas é o substantivo. Segunda, pronome. Substantivo. Numeral. Substantivo. Palavra. Substantivada. O que é uma palavra substantivada? É aquele processo de formação de palavras chamado de conversão ou derivação imprópria. Isso está lá no processo de formação de palavras, lá no início da morfologia. Não vou cair nesse mérito de querer explicar isso para não embolar a cabeça de vocês. Terminou? Não. Ele pode retomar uma oração. Esse cara é foda, ele vai retomar geral. Uma oração. Então, olha só, ele retoma o substantivo, ele retoma o pronome substantivo, ele retoma o numeral, ele retoma uma palavra substantivada e ainda retoma uma oração. Ele consegue ter essa relação com essas palavras e é até essa oração reduzida de infinitivo. Oração reduzida de infinitivo. Então, olha só, continuando a aula aqui, ó. Falei da definição dele, falei da função que ele vai desempenhar dentro da frase, aí falei da relação dele. Agora, só para terminar aqui, essas características do pronome relativo. Variação. Olha um grande problema que alguns professores, quando estão querendo falar do pronome relativo, acaba dando mole. O pronome relativo, ele está dentro da classe. Vamos falar assim, vai ficar mais fácil. Ó. Quero ver se vocês vão entender meu raciocínio. Quando eu falo pronome, eu estou falando de uma forma que genérica. Pronome é gênero.
Pronome é gênero. Agora, quando eu falo pronome pessoal do caso reto, eu estou falando de gênero. Concorda comigo? Que é um conjunto de pronomes que está dentro do grupo pronomes. São pronomes do caso reto. Olha a outra aqui, ó, dentro dos pronomes pessoais. Pronomes pessoais do caso oblíquo, átono e tônico. Pronomes de tratamento. Pronomes indefinidos. Pronomes demonstrativos. Pronomes indefinido, pronome demonstrativo, pronomes interrogativos. Então, ó, pronomes pessoais, que pode ser do caso reto, oblíquo e de tratamento, pronomes demonstrativo, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos, pronomes relativos, que é onde que esse cara vai se encaixar o quê? Tá conseguindo entender a ideia? O que eu quero dizer com isso aqui? Eu estou fazendo o gênero, as espécies de pronome dentro do gênero, classe de palavras chamada pronome. Por quê? Essa classe de palavras, pronome, ela é variável. O que eu quero dizer uma classe de palavra variável? Ela se flexiona em gênero, número e grau. Os pronomes não vão se flexionar em grau, mas às vezes vão se flexionar em gênero e número. Tanto que eu tenho pronomes de primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira do plural, que é o caso do eu e do nós, do tu e do vós, do ele e do eles. Conseguiu entender? Do gênero, eu tenho ele, eu tenho ela. Eu tenho desse, eu tenho dessa. Então vocês conseguem entender a grosso modo? Só que o pronome relativo, que esse cara aqui, ó, não tem essa brincadeira de se flexionar em gênero, número e grau. Logo, ele é uma palavra. Ele é uma palavra invariável dentro da língua portuguesa. Ele não se flexiona em gênero, em número e nem em grau. Então fechou aqui? Só para a gente retomar aqui nossa ideia. Ó. Pronome relativo é uma palavra que se refere a uma anterior a ele, no processo chamado anáfora ou anafórico. Ele liga uma oração na outra através do processo de subordinação. Por isso que nós criamos as orações subordinadas adjetivas, que podem ser explicativas ou restritivas. Ele desempenha uma função sintática dentro da frase, da qual ele ganhou ao substituir a palavra anterior. E ele é uma palavra que é invariável. A sua relação é com substantivo, pronome substantivo, numeral substantivo, palavra substantivada ou até mesmo uma oração reduzida de infinitivo. Fechou? Quem gostou aí, marca um ok no canalzinho, compartilha essa ideia. Valeu!